de um tema que me foi proposto, e desde já eu queria fazer um agradecimento ao Ari, um amigo de longa data, e ao Reino em Pessoa, na pessoa do meu amigo Gibran. Agradeço a vocês pelo convite de estar participando aqui desse tempo em que seremos ministrados pelo Espírito através de muitos irmãos. E eu primeiro queria agradecer e deixar muito claro que o tema me chamou muito a atenção. Chorar com os que choram. Que tema lindo, que tema rico. Quando me foi proposto trabalhar, me foi dado liberdade para criar um subtema a partir dessa temática, e eu pensei de primeira no texto de João capítulo 11, do verso 32 ao verso 33, no episódio onde Jesus chora ao chegar perto do seu amigo morto Lázaro. E eu me empenhei em estudar, a buscar de Deus uma revelação a partir de toda a história da igreja nesse texto, e me foi muito enriquecedor. Eu espero que, assim como o Espírito de Deus falou comigo, nesse tempo tão difícil que a gente tem vivido, Ele possa falar com você também. Amém? Antes da leitura do texto, eu quero propor a você, que de repente está na sua casa, ou que de repente está dentro de um ônibus, independente do local onde você estiver, eu queria te propor poucos segundos de oração. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse meio de comunicação que temos usado nesses tempos tão difíceis. Quero te agradecer, ó Deus, em especial pela vida desse irmão, dessa irmã que me ouve. E a minha oração é que, assim como o Espírito do Senhor falou comigo a partir desse texto, possa também, ó Deus, edificar a vida, ó Deus, da sua igreja e desse irmão, para a glória da Trindade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para tanto, eu vou fazer a leitura do texto, mas eu queria que a gente discorresse um pouco mais. Eu vou ler um pouco, um trecho de toda a história, mas eu incentivo a você a ler toda a perícope do João 11. Eu vou ler o texto de João, capítulo 11, a partir do verso 32. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no seu espírito. E abalado perguntou-lhes: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Bem, querido, eu creio que você já ouviu muitas vezes ministrações acerca desse texto. E eu gostaria de pedir a Deus que pudesse falar conosco mais uma vez através dele. Eu sei que a partir da leitura dos teólogos europeus, a gente lê esse texto numa perspectiva da existência de Deus. Será que Deus existe? Essa é a pergunta que permeia a teologia europeia. Nós não somos europeus, nós somos sul-americanos. Nós somos a parte pobre do mundo. Portanto, a nossa leitura não é se Deus existe. Para nós, Deus existe. Para nós, Deus é uma verdade absoluta. Então, a gente não pergunta para esse texto se Deus existe. A nossa pergunta para esse texto é: aonde Deus está? Porque essa é a pergunta que nós, sul-americanos, fazemos diante de todos os problemas que nós vivenciamos. A saber, o racismo, a saber, a luta das mulheres para alcançar o lugar que a Bíblia lhes dá o direito, a saber, a fome e a injustiça. Aonde Deus está?
O interessante é que se você ler toda essa perícope, o texto nos mostra que Lázaro tinha ficado doente e as irmãs de Lázaro enviam alguém para procurar Jesus. E essa pessoa vai atrás de Jesus e o acha em uma cidade aproximadamente 45, 40 quilômetros da onde ele estava. E quando essa pessoa chega, essa pessoa, se eu não me engano, João capítulo 11, versículo 5, fala assim: Jesus, eu vim aqui a pedido de Marta, de Maria, porque o discípulo a quem o Senhor ama, ele está doente. Primeira coisa que eu queria destacar nesse tempo de sofrimento é que Jesus nos ama, que Deus não se esqueceu da gente, que Deus é Deus conosco. A promessa que Jesus fez ali no final dos evangelhos, eis que estarei convosco todos os dias, é uma verdade. Concordo com o Calbart, concordo com o Rodolfo Otto, sim, ele é um Deus que está além, mas em Jesus, o texto de João nos fala que ele encarnou. Em Jesus, o texto de João nos fala que ele se fez homem, se fez pessoa, como eu e você, e carregou, enquanto homem, o sofrimento que eu e você carregamos. Portanto, esse Jesus é um Deus de perto. E nesse diálogo desse rapaz com Jesus, esse rapaz volta para casa. O texto vai nos falar que Jesus ali demora mais 2 dias, mas se você for fazer algumas pesquisas acuradas, você vai ver que era mais ou menos um tempo, 1 dia e meio a 2 dias, era um tempo de caminhada para Jesus chegar aonde o Lázaro estava, ou seja, 2 dias para achar Jesus, depois quando ele volta, mais 2 dias para voltar, ou seja, 4 dias. E dentro desse momento todo, os discípulos, inclusive, se eu não me engano, João 11:8 nos diz que os discípulos falam com Jesus assim: Jesus, como é que nós vamos voltar para lá? O pessoal está te perseguindo, o pessoal quer te matar. Se você ler o capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, e a partir desse momento a alta cúpula, porque a religião é assim, a religião ela tenta cercear o direito à liberdade do outro. A religião é assim, ela quer manipular o sagrado, e Jesus não é manipulado. E aí eles querem, a partir dessa cura de Jesus, perseguir Jesus. Então Jesus sai dessa cidade, porque ele estava sendo perseguido, porque ele corria o risco de ser morto. E nesse interim, quando ele recebe essa notícia, ele volta, e os discípulos falam: o senhor não pode voltar agora. Mas você sabe por que Jesus volta? Jesus volta porque Jesus é um Deus que se relaciona com pessoas. Jesus volta porque Jesus é um Deus que ama pessoas. Jesus volta porque Jesus entende o que é sofrer. Então ele volta. E quando ele volta, e ele, saudado ali por Marta, saudado ali por Maria, ela chega para o Senhor e fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estaria morto. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele estaria vivo. E aquelas mulheres estão sofrendo. Mas Jesus também está sofrendo. Porque Jesus é amigo de Lázaro. Porque o nosso Deus, o Deus infinito, o Deus criador de todas as coisas, se torna amigo de todos aqueles que decidem se entregar a Ele. Portanto, talvez você que nesse momento de dificuldade, de pandemia, de sofrimento, talvez você se sinta isolado, saiba, Deus está ao seu alcance. Dentro da tradição católica, dentro da católica romana, dentro da tradição protestante, ele está a um fechar de olhos. Mas você não precisa de fechar os olhos para entender que ele está do seu lado. Você simplesmente precisa de crer. A pastoral para um tempo de sofrimento é uma pastoral de acompanhamento. E esse Deus é um Deus que se faz presente. Se faz presente em nós através do seu Espírito. Então, quando esse Jesus se achega e elas falam, Jesus começa a falar sobre ressurreição, possivelmente a cabeça dessas mulheres, elas criam na ressurreição. Então ela fala assim: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, e eu sei que você já ouviu muitas coisas a respeito dessa teologia,
No texto, se eu não me engano, de Macabeus, capítulo 3, segundo Macabeus, se eu não me engano, 3,14, existe um texto que fala sobre ressurreição. Então, nesse texto, elas estão falando, não, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. E Jesus não continua muito aquela conversa, Jesus conversa um pouco sobre aquilo, mas Jesus faz uma pergunta que eu acho fantástica. Jesus, você precisa entender que ele está correndo risco quando ele volta para essa cidade. Esse é o tempo, inclusive, que a igreja tem que aprender a correr risco. Porque quem ama corre risco. Porque quem ama se coloca do lado. Quem ama não deixa na mão. Então Jesus fala assim, aonde ele está? Jesus está falando assim, onde está o meu amigo? Aquele que eu vinha para a sua casa e comia à mesa com ele. Aonde que está o seu amigo? Maria chega, olha para Jesus e não aguenta e começa a chorar. Porque talvez na cabeça de Maria ainda está o episódio de como esse Jesus que é amigo traz dignidade ao ser humano. Talvez na cabeça dela ainda está o episódio de Jesus chegando à casa dela junto com os apóstolos para comer e a Marta falando, Senhor, vem aqui, Senhor, manda Maria trabalhar comigo porque eu estou aqui na cozinha sozinho e lugar de mulher não é aos pés do mestre, porque mulher não pode ser discípula. Nesse sentido, Jesus quebra o paradigma e fala com Marta assim, Marta, faz o seguinte, deixa a cozinha e vem aqui também, porque assim como eu faço de Maria mestre, porque o discípulo é aquele que segue o mestre para um dia tomar, também poder ensinar, eu quero fazer de você mestre também, porque eu não discrimino ninguém. Eu não discrimino ninguém por causa do sexo, eu não discrimino ninguém por causa da cor, eu não discrimino ninguém por causa da condição financeira. Então eu imagino que nessa tristeza de Maria, quando chega aos pés de Jesus ali, isso tudo está na cabeça dela. Nossa, se o Senhor estivesse aqui, porque o Senhor é tão próximo, porque o Senhor é tão perto, porque o Senhor, segundo lá o texto do capítulo 10, o Senhor é o bom pastor, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aí Jesus fala assim, me leva até ele. E aí Jesus vai. E essa é a cena que eu gostaria que ficasse na sua mente. Quando Jesus chega naquele lugar, nós temos diversas linhas teológicas para tentar explicar por que Jesus chorou. E me perdoe por parecer simplista. Porque para mim, Jesus chorou porque o seu amigo tinha morrido. Jesus chorou porque ele estava separado do seu amigo. Deixa eu dizer para você, nesse tempo tão difícil, eu creio num Deus que chora. Eu creio num Deus que sente. E para mim, é por causa desse Deus que sente, que ama, que chora, é que Jesus morreu na cruz. Porque o desejo de Deus é estar conosco. E a igreja precisa aprender, nesse momento de dificuldade, a estar com os que choram e com os que sofrem. Porque o choro de Deus é libertador, porque nos mostra que nós também podemos chorar. O choro de Deus é alimentador, porque nos mostra que se Deus Todo-Poderoso se tem compaixão de nós, é porque Ele nos ama. Então quando ele chega, ele fala, ele chora. Precisamos de mais gente que chora. Precisamos de uma igreja que deixe a linguagem triunfalista de lado da vitória e aprenda a chorar com os que choram. E aprenda a estar do lado dos que têm fome e sede de justiça. E Jesus chega nesse lugar, chora pelo seu amigo e fala, tirai a pedra. A igreja precisa de aprender a tirar as pedras. Qual é a pedra que está aí na sua vida? Qual é a pedra que muitas vezes está dentro da instituição? Temos que aprender a tirar as pedras para que a vida renasça no nosso meio. E quando a pedra é tirada, o texto nos mostra que Jesus gritou, Lázaro, vem! E o Lázaro saiu. Ainda meio embaraçado. Ainda meio sem saber como é que ia andar direito. Porque uma nova vida é assim. Aí Jesus fala assim, tirem as ataduras dele. E na minha cabeça, esse dia foi um dia de festa. Foi um dia em que eles voltaram a comer juntos.
Igreja, comunidade, pastores, nós temos que ser assim. Gente que chora e que deseja estar à mesa para comer junto. Choros que libertam. Que essa seja uma realidade na história da igreja brasileira pós-pandemia, para a glória da Trindade. Que Jesus te abençoe.